para poluir é muito rápido. Um descuido e pronto, poluiu o rio. E para despoluir demora, é muito mais lento o processo. No dia 22 de março é comemorado o Dia Mundial da Água. Esse que você ouviu aí é o Gustavo Veronese. Ele é geógrafo de formação e trabalha há quase 20 anos na SOS Mata Atlântica. E é ele quem vai falar nessa edição o porquê da importância de ter rios limpos e a dificuldade que é conseguir mantê-los preservados. Eu sou Isabelle Moreira Lima e este é o podcast da semana. O Gustavo Veronese é coordenador do programa Observando os Rios, da ONG SOS Mata Atlântica. Nessa entrevista, ele fala sobre como estão os rios da floresta, que está presente em 17 estados do país. Ele falou sobre a dificuldade de diálogo com o atual governo e deu dicas sobre o que cada um de nós, individualmente, pode fazer para ajudar na conservação das águas. Ouve aí meu papo com ele. Por que existe o Dia da Água? Qual a importância de existir um Dia da Água? É muito importante para a gente, pelo menos num dia do ano, a gente lembrar que a gente não vive sem esse recurso fundamental. A gente precisa para absolutamente tudo na nossa vida, a começar que a gente é gerado na água. Né? Aqueles 9 meses lá que a gente fica de boa ali atormentando a nossa mãe, naqueles 9 meses ali a gente está em água. Então a gente precisa de um dia, pelo menos, para alertar o mundo que não é algo não importante. Pelo contrário, é algo de fundamental importância. A gente precisa disso para viver e a gente precisa gritar a importância desse recurso, né? E que diz respeito não só a atividades econômicas, diz respeito a relações culturais, relações religiosas, de lazer, de convívio, enfim. A água nos diz muita coisa e a gente precisa ouvir um pouquinho mais o que a água nos diz. A gente está vivendo um agravamento generalizado na pandemia de muitos problemas que o Brasil já sofria estruturalmente. Então eu queria saber como é que ficou a situação da água nesse período. Como ficaram os rios? Eles estão mais ou menos poluídos? Como você avalia a situação atual em relação ao que ela era há um ano? Na verdade, a gente teve que parar em março do ano passado. A gente decidiu junto com os nossos grupos de monitoramento, que são grupos voluntários que fazem as análises sempre no mesmo lugar e cadastram esses resultados no nosso site, lá no site da SOS Mata Atlântica. E devido à pandemia, chegamos na conclusão que não seria prudente a gente fazer análise. E ficamos assim até agosto, né? Mas muitos desses grupos voluntários, muitos dos nossos voluntários ficaram justamente com essa dúvida. Muitos estavam notando por percepção que a qualidade do ar estava melhorando, que o ar parecia mais respirável, principalmente nas grandes cidades, e as pessoas estavam muito ansiosas de saber o que estava acontecendo com a água dos nossos rios. Então, eles voltaram em agosto a fazer as análises. Os resultados disso a gente está terminando agora de elaborar o nosso relatório, que inclusive vai sair esse relatório no dia 22 de março mesmo, que vai dar exatamente essa resposta de como está a situação da água, se melhorou, se piorou, se continuou na mesma coisa. Mas tende a não ter grandes diferenças, porque a pressão sobre a água foi muito grande, de qualquer forma. Porque a maior recomendação durante a pandemia foi: lave bem as mãos, lave sempre as mãos, use muita água. Né? E ao usar a água, cria-se essa pressão no uso da água e, por consequência, toda a água que entra, né, cerca de 80% da água que entra, sai na forma de esgoto. Então, se teve mais água consumida, também teve mais esgoto gerado. Então, a gente está avaliando isso para ver se as coisas realmente funcionaram desse jeito que as pessoas estavam percebendo em relação ao ar, se funcionou também em relação à água, ou se manteve a mesma coisa, enfim, como que ficou essa situação. Então a gente vai lançar o relatório agora, dia 22, que vai dar esse panorama mais abrangente. Me explica um pouco o que significa exatamente essa coisa da pressão sobre a água. A gente precisa entender de onde a água vem e para onde a água vai. Boa parte da água das grandes cidades do Brasil são captadas de forma superficial, né? Então principalmente de rios. Então são rios que são represados
E esses rios têm esse represamento tem todo um tratamento dessa água, geralmente são é uma água muito pura, é uma água muito limpa, mas mesmo assim ainda tem mais um processo de desinfecção, de purificação dessa água, colocando cloro, flúor, né, alguns componentes nessa água. Aí essa água vai para os reservatórios dos bairros. Esses reservatórios dos bairros geralmente estão nas partes mais altas, vão levar via encanamento para os imóveis para ser consumidos. Uma vez consumida, essa água vai para o ralo. Como eu falei, cerca de 80% da água que entra num imóvel sai sob a forma de esgoto, né? Porque 20% é o que fica retido, é o que fica no nosso corpo, é o que fica ali, a água que a gente usou e evaporou, enfim. E aí, essa água que sai em forma de esgoto deveria ser levado através de encanamentos, pelo sistema usual, pelo sistema mais tradicional, através de encanamentos para uma grande estação de tratamento de esgoto para fazer o tratamento físico, químico e biológico para então chegar no rio. Só que isso é o ideal, não é o que acontece. Hoje, menos da metade da população brasileira tem acesso ao esgoto tratado. Então o que acontece é que esse esgoto sai da residência ou cai num coletor, mas esse coletor só vai afastar o esgoto dessas residências, desses imóveis e levar para o riozinho mais próximo, ou nem isso, né? Em situações de populações mais vulneráveis, infelizmente essas pessoas acabam convivendo com esgoto no próprio pé. E isso é fonte de inúmeras doenças, e mais hora menos hora vai cair num rio que vai gerar doenças também. Então tudo isso exerce enorme pressão no rio. Como é que é a pressão da água nos últimos anos? O que vocês avaliam? O trabalho está mais difícil do que já foi? Melhorou? Desde 2015, quando começou as obras de despoluição do rio Tietê, lá no comecinho da década de 90, a gente queria acompanhar se realmente as obras estavam acontecendo. Não tinha lei de transparência, não tinha uma forma da sociedade alcançar o segmento, o andamento daquela obra. Tem acompanhado de uma forma mais sistêmica o que acontece em alguns rios da Mata Atlântica. O que a gente percebe é que não tem grandes variações, com exceção de lugares que ou tem algum trabalho de reflorestamento mais significativo ou obras de saneamento mais importantes, não se tem grandes diferenças, porque se não tem nenhum tipo de ação diferente, por consequência o rio não nos vai contar nada diferente também, vai nos contar sempre a mesma história. E nós temos uma diversidade também grande de situações. Nós trabalhamos em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, Salvador, mas trabalhamos também com cidadezinhas de interior de vários desses estados, desde que tem a Mata Atlântica. Então, não dá para a gente fazer uma comparação geral de todos, porque são situações muito diferentes. Mas só para você entender como que a gente faz a totalização desses resultados. A gente pega a média de 12 meses de cada um desses pontos, aí vê a média de cada um desses pontos e a média de todos os pontos reunidos. E aí a gente faz as comparações, agora com os dados agora de 22 de março, a gente faz as comparações também por estados, para ver se em determinado estado melhorou, piorou, mas enfim, o que a gente pode observar até o relatório do ano passado é que às vezes melhora um pouquinho, às vezes piora um pouquinho. Mas há desafios atuais nos rios da Mata Atlântica? Há desafios gigantescos, né? Geralmente a gente coloca que cerca de 70%, 75%, isso nesses últimos de 2015 a 2020, nessa faixa de 70%, 75% dos rios estão com uma situação regular. Falando em regular parece que está quase legal, né? Mas na verdade é um grande sinal de alerta, porque para piorar é muito rápido e para melhorar é muito devagar. Eu uso uma analogia que um colega meu usa bastante, que é a analogia do corte do dedo, né? Quando a gente está lá fazendo uma comida, está lá cortando uma cebola e aí distraiu com alguma coisa e dá-lhe a faca no dedo, né? Faz aquele corte. Quanto tempo demora para cortar? É uma fração de segundos, né? Mas quanto tempo demora para cicatrizar aquele corte? Alguns dias, né? Semanas às vezes, né? Demora. Com o rio é a mesma coisa. Para poluir é muito rápido. Um descuido e pronto, poluiu o rio. E para despoluir demora, é muito mais lento o processo. Quando a gente olha essa situação regular, para a gente aciona o sinal de alerta, porque qualquer coisinha que se faça que polua vai regredir um trabalho de às vezes 4, 5, 10 anos. E isso acontece, né? A gente tem um caso aqui, por exemplo, do Córrego das Corujas, que estava numa situação
regular, de ruim para regular, melhorou porque teve intervenções oficiais, mais intervenções da comunidade, e o rio chegou a ficar com uma qualidade boa. E aí na bacia, por isso que é importante de falar da bacia hidrográfica, imóveis que estão sendo construídos, prédios que estão sendo construídos na parte alta dessa bacia, estavam jogando, ao invés de levar para tratamento, estavam jogando direto ali no bueiro, na boca de lobo. E essa água estava caindo no rio. E o nosso grupo lá imediatamente acionou o sinal de alerta deles, que a água piorou. E aí, fazendo as análises no período ali, realmente constatou que a água piorou naquele período. Isso foi de 2019 para 2020. Foi um descuido, uma ou duas obras que fizeram um descuido ali, mas também essas obras se deram mal porque tinha gente atenta ao que estava acontecendo naquele rio. Então foram logo acionados pelos poderes públicos para poder regularizar a sua situação. Então é isso, a gente precisa estar sempre alerta, e os rios da Mata Atlântica esses que a gente monitora, é óbvio que a gente não consegue monitorar todos, é um retrato de alguns que a gente consegue dentro das nossas possibilidades de organização do terceiro setor, mas é um sinal de alerta. Reflete o que está acontecendo no mundo todo, de a gente ficar atento ao que está acontecendo nos nossos rios. Porque esses rios são fonte de alimentação para muita gente, é fonte de abastecimento para muitas cidades, esses rios são fonte de lazer também, né? Por que não? E são fontes de lazer também porque mais hora menos hora muitos desses rios vão cair no mar, que a preferência nacional de diversão é a praia. E aí a gente vai se divertir numa praia que está caindo um rio poluído. Então é uma responsabilidade de toda a sociedade cuidar dos nossos rios, cuidar da nossa água. Quais são os outros fatores que poluem mais os rios? Na verdade, ainda hoje, o maior vilão da história de poluição de rios é o esgoto doméstico. Ainda temos que superar essa grande lacuna no nosso país de tratamento de esgoto. É inaceitável que um país como o Brasil, mais da metade da população não tenha acesso ao tratamento de esgoto. É inaceitável que num país como o Brasil, que detém a maior quantidade de água doce do planeta, cerca de 40 milhões de brasileiros não tenham acesso à água potável. Inadmissível isso não entra na minha cabeça, e não sei como tem gente que dorme tranquilo com os dados medievais desses. A gente ainda tem pessoas pensando como o século XIX, tem pessoas pensando e agindo como a gente estivesse ainda no século XIX. É um outro desafio gigante. Quando a gente fala de esgoto, a gente tem que falar também de moradia para as pessoas. Como é que a gente vai levar tratamento de esgoto para alguém que não tem teto, para alguém que mora de forma precária, alguém que não tem que comer dentro da própria casa? Então, são fatores. Então, a gente começa também a entender que são fatores sociais. Por isso que a gente não pode falar de meio ambiente só, né? Quando a gente fala de ambiente, a gente tem que falar de fatores socioambientais. Se a gente não incluir as pessoas nesse processo, a gente está falando de metade das coisas. A gente não está falando das coisas inteiras, né? A gente convive com a realidade que é triste, que é muitas vezes de chorar. Eu, particularmente, já chorei em situações que, para mim, não entra na cabeça. Que num país como o Brasil, com as riquezas que a gente tem, com as belezas que a gente tem, com o potencial que a gente tem, com um povo criativo que a gente tem, a gente vive nessas situações de século XIX ainda, né? É inadmissível, a gente precisa ligar a chave para o século XXI. Estamos na terceira década do século XXI, mas parece que a gente não entrou nele ainda. E politicamente, está mais difícil para o SOS Mata Atlântica agora, com todas as dificuldades, os desafios que o Ministério do Meio Ambiente oferece? Como ficou para vocês? Tá um desafio bastante grande, porque é difícil, né? A gente sempre teve conversas com diversos governos, sempre tudo que a SOS Mata Atlântica faz tem como foco intervir em políticas públicas, né? Conseguimos, por exemplo, aprovar a lei da Mata Atlântica. Demorou quase 15 anos, mas conseguimos. É o único bioma do Brasil que tem uma lei específica que a protege e a regula. Mas sempre conseguimos conversas com diversos governos. Atualmente a gente não consegue. Não tem um mínimo de diálogo. Esse que é o maior problema de todos. Não tem diálogo. Os conselhos estão todos esvaziados. É umas coisas que não faz o menor sentido numa sociedade democrática. Então, se a gente quer encher o peito para falar de democracia,
A gente tem que ser democrático. Democrático é ouvir o contraditório, é o diálogo, né? É a conversa. Porque sim, a gente vive num lugar que são vários os interesses envolvidos. Então tem que sentar e conversar para que os interesses sejam alinhados e os interesses comuns sejam absorvidos. O próprio ministro do Meio Ambiente não tem apreço algum às questões ambientais. Então fica difícil falar com quem com quem te odeia, com quem olha para você como uma pessoa ou uma instituição que não que é o mal para o país. Isso é até difícil de entender. Como instituições, organizações, né? Porque hoje colocam tudo no balaio. As ONGs fazem isso, as ONGs fazem aquilo. Hoje a gente tem um universo de organizações do terceiro setor gigantesco. Que ONGs fazem isso ou aquilo? Né? Quem são esses que fazem? Né? As ONGs fizeram isso, as ONGs fizeram... Que ONGs? Quem foi? Dá nome, escreve lá, responsabiliza. Não coloca todo mundo no mesmo balaio ali, né? Porque é injusto. E os projetos que estão na pauta são muito perigosos para as questões ambientais. Tende a regredir enormes avanços que foram feitos nos últimos 30 anos no país. Hoje o que interessa é ter vacina para todo mundo, para o nosso país voltar a funcionar, para que as pessoas voltem a trabalhar, para que a gente possa sair na rua de novo. É esse o interesse número 1. Não é afrouxar licenciamento ambiental, não é afrouxar as outras leis ambientais, não é deixar passar a tal da boiada que foi citada pelo nosso ministro. Para fazer uma boa lei, precisa ter audiências públicas, precisa ser ouvidas todas as partes. E num processo que a gente está hoje, como se vai ouvir todas as partes num ambiente virtual desse? Já foram feitas várias situações de audiências públicas, são horrorosas. São coisas assim que não tem cabimento, não dá para fazer. Então o melhor momento agora é discutir pandemia. As outras coisas a gente pode discutir depois que a gente vencer o desafio maior da nossa sociedade hoje. E o que nós, pessoas preocupadas, pessoa física, pode fazer para de alguma maneira ajudar a situação das águas dos rios no país? Tem alguma coisa? Tem um monte de coisa. A primeira coisa é rever o nosso consumo. Porque a gente fica muito pensando, não vamos desperdiçar água no consumo direto ali. Vamos fechar a torneira, vamos evitar um vazamento, ver se tem vazamento em casa e tudo mais. E isso é importantíssimo. A gente cuidar do nosso consumo direto. Mas também é importantíssimo a gente cuidar do nosso consumo de outras coisas. Porque tudo que a gente consome vai água. Tudo. Né? O computador, o celular, a televisão, a calça, a camiseta, o tênis, a nossa casa para ser construída precisou dos tijolos, que precisou de água. Tudo precisa de água para ser produzido. E tudo leva muita água. Então, se a gente consome coisas desnecessárias, eu vou comprar um tênis, eu tenho 512 tênis no meu armário, eu vou comprar o próximo. Para quê? Eu preciso mesmo desse tênis? Ou eu só quero porque eu achei ele muito bonitinho, mas eu vou usar 2 vezes e vou guardar ele de novo? Eu estou armazenando água ali, né? Eu estou colocando água para guardar ali no meu armário. E a mesma coisa com qualquer outro tipo de produto. Então, às vezes a gente troca o que a gente tem, né? Vou comprar outro, como uma coisa natural. Só que isso envolve um consumo de água e de outros recursos naturais muito grande, né? Então, se a gente quer realmente preservar a água, a gente tem que também olhar um pouquinho mais para o nosso consumo. Mas sou só eu, mas se tiver você, e mais um, e mais 3 mil, e mais 1 milhão, e mais 1 bilhão, e somos 9 bilhões, se cada um fizer a sua parte e trocar ideia com outras pessoas e mostrar o quão importante é adotar outras condutas, outros hábitos, a gente pode chegar numa melhoria. Mas por enquanto a gente pensar só no próprio umbigo e falar o que eu faço não diz importância, sou só eu, aí a gente vai ter desafios ainda muito grandes pela frente e vamos deixar esses desafios ainda maiores para gerações futuras. Há soluções, há possibilidade dessas coisas melhorarem. Então eu acredito muito nessas possibilidades de melhora, eu acredito muito que a gente pode transformar essa realidade que a gente acha que não é a ideal. Então a gente consegue mudar isso, é legal a gente dar aquela mergulhada, já que a gente está falando de água, a gente mergulhar nessas experiências, nessas ideias, nessas ações e torná-las
públicas, mostrar que há possibilidade, mostrar que há solução, que não está tudo fadado à desgraça, tudo fadado a ser tudo ruim. Há possibilidade de ser melhor, sim. Então eu sou um realista com um pinguinho de otimismo. Maravilha. Super obrigada, Gustavo. No site da Gama, você tem outros conteúdos com o tema água. Lá você encontra uma reportagem sobre como diferentes cidades têm se reinventado para conseguir aproveitar melhor o recurso. Há outra ainda sobre o sabor e o terroir das águas minerais. E uma entrevista com Fabien Cousteau, que é aquanauta e neto do célebre explorador francês Jacques Cousteau. Entra lá no site da Gama para ler essas e outras. E se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir as outras edições, as anteriores. A gente já conversou com muita gente interessante, como a Nath Finanças, o Christian Dunker, a Flávia Oliveira, a Natália Pasternak, entre muitos outros. No Spotify e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Maurício Abade. Até semana que vem!